Uma decisão pode mudar tudo, mas só se vier seguida de ação. Caso contrário, galera, fica tudo no mundo da ilusão e aí não vale de nada. Então hoje a gente vai falar sobre o poder da decisão, os impactos que ela tem na nossa vida e algumas dinâmicas que a gente vive em relação a ela. Então já curte aqui o vídeo, se ainda não me segue, segue o canal e se esse conteúdo fizer sentido pra ti, compartilha com outras pessoas. Então bora lá, galera! A primeira coisa que a gente precisa ter consciência de que decisão não é só decidir. Decisão, a verdadeira decisão é quando a gente assume tudo que vem com ela. Caso contrário, não foi uma decisão, foi apenas uma fala. Então, quando a gente decide, a gente precisa assumir os riscos, a gente precisa enfrentar os desafios, a gente precisa assumir as consequências, as coisas boas, as coisas ruins daquela decisão. A gente precisa abraçar isso tudo. E aqui tá o primeiro grande ponto, que muitas vezes a gente precisa tomar uma decisão e não toma. A gente procrastina, a gente vai deixando para depois. Às vezes é uma decisão de ficar ou sair, às vezes é uma decisão entre escolher entre A ou B. Não interessa, a gente precisa tomar uma decisão e por uma questão de medo de errar, medo de enfrentar o que vem depois, medo de se arrepender, a gente acaba procrastinando uma decisão. Então a gente fica, antes de tomar a decisão, a gente fica naquele limbo ali, na dúvida se vai, se não vai, se é o melhor, se é melhor ficar, e a gente vai sempre empurrando. E quanto tempo da nossa vida a gente perde com isso? Quanto tempo a gente perde por não decidir? Porque independente se eu decidir por A ou por B, ou por ficar ou por sair, quando eu tomo uma decisão, eu preciso abraçar aquela decisão e eu me entrego totalmente para ela. Quando eu não decido, eu vou deixando a vida me levar, eu vou empurrando as coisas com a barriga, eu não vou nem me doando, dando o meu máximo, nem querendo fazer acontecer, porque eu ainda não decidi. Então a gente fica nessa zona de conforto, procrastinando, e as coisas não acontecem, a gente também não dá o nosso melhor, as coisas não mudam, muitas vezes vão piorando. Então essa é uma grande questão que a gente precisa ficar atento. O quanto não decidir faz com que a gente fique de boas, faz com que a gente não haja, faz com que a gente não assuma responsabilidades, certo? E por que a gente não decide? Porque a gente tem medo, muitas vezes, de dar errado, muitas vezes de ter tomado a decisão errada, de se arrepender. Qual é a grande questão? Pra gente decidir, muitas vezes a gente não decide porque a gente tem medo. E o medo vem da falta de informação, o medo vem da falta de clareza. Então, quando tu precisa tomar uma decisão, uma estratégia, uma prática que tu pode fazer é pega uma folha de papel e escreve prós e contras das duas decisões. Aí se eu decidir por A, o que eu vou ganhar? O que eu vou perder? Qual o risco que eu vou correr? Se eu decidir por B, o que eu vou ganhar? O que eu vou perder? Qual o risco que eu vou correr? Traz isso tudo para o nível de consciência, porque muitas vezes a gente procrastina uma decisão porque a gente tem medo e o medo vem da falta de clareza. Então quando a gente escreve, a gente traz para a consciência muitas vezes coisas que a gente não estava nem percebendo. A gente sente aquele medo, a gente sente aquele receio, mas às vezes a gente não sabe nem porquê. E quando a gente traz para a consciência e a gente decide de uma forma consciente, é muito mais fácil da gente ter força para assumir os riscos, é muito mais fácil da gente ter força para encarar e para enfrentar, para realmente assumir a responsabilidade daquela decisão. Então, traz, sempre que te bater um receio, sempre que te bater uma insegurança, traz para a consciência, traz mais clareza de informações, de situações, de prós e contras, de riscos, de tudo mais que vem com aquela decisão, certo? Segunda situação que pode acontecer é a gente tomar a decisão, ou melhor, achar que tomou a decisão, mas quando começam a vir os desafios, a gente procrastina a execução dessas tarefas, a gente procrastina a execução dessas ações. E daí a gente não assumiu de verdade o que veio com aquela decisão. A gente só falou, a gente fica só no mundo da ilusão, querendo aquele resultado, querendo aquele objetivo, querendo que aquilo aconteça, mas não fazendo por merecer.
E o que acontece? Por que isso acontece? Porque muitas vezes quando a gente toma decisão, a gente toma só pensando no lado bom. A gente só olha as coisas boas, a gente quer aquilo ali nos motiva, a gente vai ser feliz quando conquistar aquilo ali. E a gente toma a decisão olhando só para as coisas boas. Só que quando a gente decide, a gente vai para ação. E quando a gente vai para ação, a gente enfrenta os desafios. A gente precisa executar coisas que são desconfortáveis, a gente precisa tomar decisões. Dentro daquela decisão, a gente precisa começar a tomar decisões mais difíceis. Então, vem esses desafios. E se a gente não encarar de frente, ok, eu tomei aquela decisão, eu vou com tudo, eu continuo decidindo, eu continuo agindo, eu continuo executando, aquela decisão não vai se concretizar. E aí, vai ficar só na fala. Então, a gente precisa assumir, ok, eu sei que a partir do momento que eu decidi, vão ter coisas que eu posso prever, que eu vou precisar executar. Vai consciente, mas também vai consciente que vão aparecer coisas, vão aparecer situações ou desafios que tu não tinha previsto, mas que tu vai precisar enfrentar para poder fazer aquilo acontecer. Então, a partir do momento que tu toma uma decisão, reforçando, vai para ação. E aqui eu quero trazer 3 coisas que para mim foram muito importantes. Uma, eu aprendi conversando com um grande profissional. A partir do momento que tu analisa as possibilidades, no momento de tomar uma decisão, e tu decide por A, esquece todas as outras. Esquece, tu decidiu por A, vai por A até o final. O que ele quis dizer com isso? Que muitas vezes a gente decide por A, mas começam a vir desafios para conseguir botar aquele A em prática. E isso é normal, é da vida, isso vai acontecer, pode ter certeza disso. Só que quando começam a acontecer esses desafios, é muito natural a gente começar a enfraquecer naquela nossa decisão. A gente começar a repensar se foi a decisão certa, a gente começar a repensar, se eu tivesse escolhido por B ou por C, eu poderia estar em outra realidade. E daí vem aquela conexão só com as coisas boas, porque a gente não enxerga os desafios que a gente estaria vivendo lá também. Então a gente começa a enfraquecer. E o que ele disse? Para não enfraquecer na decisão, esquece todas as outras. Não traz para o pensamento, se eu tivesse escolhido outra decisão, se eu tivesse tomado outra decisão ou ido por outro caminho, esquece as outras possibilidades. Pensa só naquela que tu escolheu, olha para o desafio e pensa como tu vai enfrentar, como tu vai passar por ele. Mas sem trazer as outras, não traz, esquece. A partir do momento que tu decidiu, esquece todas as outras. Outra coisa que é importante ter na consciência. A nossa mente sempre vai fazer o máximo para nos manter numa zona de conforto. Quanto menos eu me desafio, menor é a minha zona de conforto e mais fácil a minha mente tem o poder de me manter ali. Então o que acontece? Quando eu vou enfrentar um desafio, quando eu vou fazer algo que é desconfortável para mim, eu tenho em média 5 segundos para levantar e ir lá e fazer. Decidi, vou lá, vou marcar. Decidi, vou lá e vou ligar. Sabe, a gente tem 5 segundos para nossa mente começar a inventar historinhas e nos envolver nessas historinhas e a gente começar a inventar argumentos para deixar para depois, para fazer outra coisa, para justificar que a gente não tem como fazer aquilo ali agora e vai fazer só depois. Então, tem essa consciência, a tua mente sempre vai te segurar. Então, quando tu tomar uma decisão, vai para ação, faz uma ação. Se a tua decisão é entrar em contato com uma pessoa, já manda uma mensagem para ela. Se a tua decisão é se desafiar em... não interessa o que. Encontre uma ação que tu já vai dar o primeiro passo em relação a esse desafio. Não dá tempo para tua mente te envolver nas historinhas que ela vai criar, porque senão ela vai te segurar e ela vai te convencer. E a terceira coisa que eu queria trazer para vocês é: se tu fez alguma coisa, se tu enfrentou um desafio que para ti foi difícil, mas depois que tu executou ele, tu saiu com um sentimento ruim, um sentimento não positivo, um sentimento negativo de eu não faço tão bem feito, eu não sou bom o suficiente, eu tive medo. Não fica nessa frequência, não fica com essa memória, vai lá e executa de novo, vai lá e cria uma nova oportunidade para executar esse desafio de novo. Porque se a gente fica na frequência do medo, do receio, do sentimento ruim, as outras coisas que a gente vai se desafiar, a gente vai carregar esse sentimento, a gente vai carregar essa frequência. Então, se em algum momento tu ficou com algum sentimento negativo de algo que tu se desafiou, vai lá e enfrenta de novo, vai lá e executa de novo, até tu te sentir
que tu tá tendo um sentimento positivo em relação àquilo ali. Porque é essa frequência, esse pensamento que tu vai levar para os outros desafios que tu escolher enfrentar, certo? Galera, e por que é tão importante a gente ter consciência sobre essa dinâmica toda? Porque as coisas na nossa vida só acontecem a partir do momento que a gente entra em ação. Caso contrário, a gente fica vivendo num mundo de ilusão, num mundo de sonhos, de desejos, de fantasia. E aqui tem um grande problema. Quando eu tomo uma decisão e eu não entro em ação e faço ela acontecer, eu vou alimentando um sentimento de frustração dentro de mim. E esse sentimento é amargo, é um sentimento de frustração, de incompetência, é um sentimento de não acreditar mais em mim. Então eu decido porque realmente eu queria aquilo ali, mas eu não faço por merecer, eu não entro em ação, eu não executo as coisas. Então eu fico só nessa decisão e na frustração daquilo ali não acontecer. Então, se tu adotou esse comportamento, se tu alimentou sem perceber esse comportamento, sai dessa. Qualquer pequena decisão que tu tomar, vai lá e executa. Executa uma ação, executa alguma coisa, começa a alimentar de novo dentro de ti um sentimento de capacidade, começa a acreditar em ti de novo. E isso só vai acontecer a partir do momento que tu se propor a fazer alguma coisa e ir lá e executar de verdade. Então, galera, cuidem para toda vez que tu tomar uma decisão, executar. Toda vez que tomar uma decisão, assumir, decidir de verdade. Não alimenta o outro comportamento, porque cada vez que a gente decidir e fazer, a gente alimenta um padrão de conquista, de realização. Toda vez que a gente decidir e não for para ação, a gente alimenta um sentimento de incapacidade e, consequentemente, de frustração. E isso é amargo. Então, hoje eu queria trazer para vocês essa questão do quão decidir e decidir de verdade, assumir tudo que vem com a decisão, é importante alimentar esse padrão de comportamento. É importante porque as coisas na nossa vida começam a acontecer a partir daí, a partir da ação. Então eu espero que esse conteúdo tenha agregado alguma coisa na tua vida, eu espero que tenha caído várias fichas por aí e eu desejo que a partir de hoje, cada vez mais, tu reforce esse padrão de comportamento de ação e de realização das coisas que tu mais quer na tua vida, certo? Um beijo grande e um lindo dia para todos vocês.